E aí galera, eu sou o César Sperandi, economista aqui do Econoweek, a tradução da economia, e hoje a gente vai falar como canudinhos de plástico queimadas da Amazônia estão sendo aproveitadas por empresas que querem vender mais e políticos que querem se aproveitar de você. Depois da abertura você confere o conteúdo. E aí galera, eu sou o César Sperandi, economista aqui do Econoweek, a tradução da economia, e hoje eu vou te falar como algumas marcas e alguns políticos te manipulam sem você perceber. Para começar, vamos falar de canudo de plástico, tema muito em alta. Outro dia eu fui no McDonald's, na real tava indo no cinema assistir Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino, que eu curto pra caramba o Tarantino, e parei no McDonald's para comer o famoso hamburgão, batata frita e Coca-Cola. E aí eu cheguei lá e não tinha canudo. Na verdade eles têm canudo, só que só se você pedir e, na verdade, insistir. Eles falam que não fornece mais canudos porque isso polui o meio ambiente, polui os mares e mata tartarugas. Isso é verdade, mas eu olhei ao redor e as colherzinhas de sorvete continuavam sendo de plástico. A tampa, onde enfia o canudo para beber o refrigerante, continuava sendo de plástico. Todos os insumos para fazer a decoração do McDonald's continuavam sendo de plástico. Por que não estão dando mais canudos? E o Nas Daily dá uma definição muito bacana sobre isso, que se chama empatia seletiva. A gente escolhe, ou a sociedade escolhe, ter empatia por algumas causas e não por outras. No caso do canudo, a gente lembra automaticamente da tartaruguinha sofrendo com aquilo. Mas não é só o canudo. Se você for ao supermercado, você vai andar em 90% dos corredores e eu duvido que você vai rodar um corredor em que a maioria absoluta das embalagens não seja de plástico. E ainda assim, aqui em São Paulo, ficou proibida a sacolinha plástica, a não ser que você pague por ela para desincentivar o consumo. Então eu me pergunto por que a gente só lembra da sacolinha de plástico e de canudo de plástico poluindo os oceanos e não lembra de todo o resto. E olha, eu não tô falando que você que escolheu deixar de consumir canudo de plástico, ou você que escolheu deixar de consumir sacolinha de supermercado, você tá sendo um tonto. Não é o caso, isso é muito importante. Mas o que eu tô chamando a atenção é que o problema é muito maior e às vezes a gente nem se para dar conta. Mas onde eu quero chegar? Onde a economia entra nisso? Quando uma marca ela escolhe não mais fornecer canudos plásticos, mas todo o resto continua sendo de plástico, ela não está realmente ajudando o planeta. Eu me pergunto se ela não está querendo simplesmente aproveitar dessa onda de marketing, sair bonita na sua foto do Instagram e vender mais hambúrguer. Então eu queria que você refletisse se você não está fazendo parte de um jogo sem nem perceber que a marca não deixou de consumir plástico massivamente, pelo contrário, fez apenas uma exclusão de um item para passar uma boa impressão para você e vender mais. É esse o resumo da ópera. Agora eu quero entrar em mais um assunto polêmico, mais polêmico ainda do que os canudos de plásticos e mais recente: as queimadas na Amazônia. Não, eu não sou a favor das queimadas na Amazônia. As queimadas da Amazônia vêm atreladas a um desmatamento e, historicamente, o desmatamento já foi muito maior. Você está vendo aí no gráfico. E uma coisa que não dá para ignorar é que a partir desse fato recente, dessa infelicidade de aumentar as queimadas na Amazônia, se seguiu uma série de eventos políticos malucos. O Bolsonaro demitindo o presidente do INPE, que divulgou, como ele sempre divulga, essas informações de desmatamento e queimada. Depois, um outro presidente, o Macron, entrou no meio do balaio de gato para falar desse mesmo assunto. Aí o nosso presidente tirou onda, tirou sarro da esposa do Macron. Cara, virou uma zona. Ó, o pau quebrando, pá, eita boa! Mas uma coisa que não dá pra esquecer é que tem interesses políticos e corporativos globais ao redor desse assunto. A produção agropecuária, a potência brasileira, que é um setor justamente forte em várias dessas regiões que tiveram intensificação das queimadas, compete com a produção agropecuária de outros países. E teve até protesto aqui na Avenida Paulista contra o desmatamento. Mas eu tô falando que quem foi protestar tá errado? Não. Muito pelo contrário. Mas por que a maioria de nós se preocupa com desmatamento, mas sequer se lembra do problema de saneamento básico no Brasil? Só para citar um exemplo. Você sabia que a cidade de São Paulo só tem metade do esgoto tratado? Que a cidade de Guarulhos, que é uma cidade gigante ao lado de São Paulo, que tem o maior aeroporto internacional do Brasil, não chega a ter 30% do esgoto tratado? Isso que eu tô falando de esgoto tratado, eu não tô nem falando de coleta de resíduos, que essas estatísticas costumam ser muito piores. E toda essa poluição vai direto
direto para o Rio Tietê aqui em São Paulo. Mas antes de ir para o Rio Tietê, a falta de coleta de resíduos já condena uma parcela da população a uma condição de vida péssima, a péssimas condições de saúde e péssimas perspectivas econômicas. Uma criança nascida num lugar onde não tem coleta de esgoto, coleta de resíduos, ela tem menos anos de estudo e na vida adulta chega a ter metade do salário do que uma criança que chegou na vida adulta que teve essa condição básica atendida. Vale lembrar que todos esses dados que eu estou comentando tem lá na nossa descrição no vídeo do YouTube. Então se você está consumindo esse conteúdo no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, no nosso blog UOL, se você quiser encontrar essa fonte de informação para verificar a veracidade desses dados, vai lá na descrição do nosso vídeo no YouTube. Mas agora eu quero voltar e refazer essa reflexão. Por que a gente, a imprensa, as empresas, a gente dá muita atenção para as queimadas na Amazônia, para o desmatamento da Amazônia, que inclusive já foi muito maior, mas nem lembra do saneamento básico? Pô, a maioria de nós vive perto de um rio muito poluído desde que nasceu, isso não muda e ninguém toca muito nesse assunto. Mas por que nós e as empresas deixamos de consumir canudinho de plástico, mas todo o resto do supermercado e das lojas são itens plásticos? Eu não tô falando que a gente tem que voltar a consumir tudo isso, essas são causas nobres sim. O que eu tô falando é que tem empresas, tem marcas se aproveitando dessa comoção de tartaruga, canudinho ou qualquer outro exemplo para vender mais produtos deles mesmos. Tem também político de um lado ou de outro se aproveitando do assunto do momento para conseguir mais capital político sem de fato estar se preocupando com o meio ambiente. Então sempre fica ligado no que está rolando nos bastidores para você não ser mais uma marionete nesse jogo. A economia, apesar de eu ser apaixonada por ela, ela é uma ferramenta que pode ser muito perversa, como nessa hipótese que eu levantei de empresas e políticos tentando se aproveitar de você. Curte esse conteúdo? Não deixa de deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar esse conhecimento com quem você acha que vai curtir esse conteúdo, afinal, o conhecimento é sempre uma saída. E até a próxima.